Menos 28 petroleiros em apenas uma noite. A Ucrânia está mudando completamente a estratégia de guerra e o presidente Zelensky até criou um comando de ataques de longo alcance que já está em funcionamento. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia relataram hoje que, em apenas algumas noites, drones marítimos realizaram uma verdadeira caçada à frota fantasma da Rússia. São dezenas de petroleiros que Moscou usa para contornar as sanções e transportar petróleo. Além disso, dezenas de petroleiros pegaram fogo no Mar de Azov. O resultado foi que, pela primeira vez em toda a guerra em grande escala, a Rússia fechou o canal Azov-Don e o Estreito de Kerch. E por eles passa até um quarto de toda a exportação de trigo da Rússia. Os preços dos grãos na Europa imediatamente dispararam, e isso é um sinal para todos de que é preciso forçar o anão careca Vladimir Putin a acabar com a guerra o mais rápido possível. Caso contrário, ela vai afetar absolutamente todos. Nesta edição, um grande panorama das notícias sobre um grande tema. Como a Ucrânia está afundando a frota fantasma da Federação Russa e sufocando simultaneamente a exportação russa de petróleo e grãos, por que Zelensky criou um comando separado para ataques de longo alcance contra a Rússia? Como os ataques ucranianos às refinarias de petróleo paralisaram quase metade do refino de petróleo da Rússia e causaram uma crise de combustível? Por que a produção dos mísseis Patriot, autorizada por Trump para a Ucrânia, coloca Vladimir Putin em uma situação sem saída? Veja como a Rússia reage, do novo drone Geran 4 Seeker às simulações de ofensiva para mostrar força. Sou Alexei Pitti e vamos debater esses temas juntos, mas antes de começarmos... Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir todos esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que cada um se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil. Ficarei grato se você pessoalmente se tornar parte desses 300 mil. Então, vamos começar pelo principal. Na noite de 11 de julho, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma nova operação em grande escala no Mar de Azov, e os números impressionam. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, 21 petroleiros russos foram atingidos. Além deles, os militares ucranianos atingiram 4 rebocadores, 2 navios de carga seca e uma draga. No total, 28 embarcações em uma única noite. Bem, sabe, isso provavelmente é um recorde em toda esta guerra. Só pensem, 28 embarcações foram atacadas em uma única noite no Mar de Azov. Mas 21 deles eram especificamente petroleiros com petróleo e derivados, e isso tudo em apenas uma noite. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Magyar Brody, revelou a escala de toda a caçada à frota sombria de Putin. Durante 5 noites, de 6 a 11 de julho, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atingiram já 76 navios russos. Ele informou ainda que os ataques interromperam o tráfego no Estreito de Kerch. E na noite de 11 de julho, os militares ucranianos atacaram 53 alvos militares na Crimeia ocupada e no sul, incluindo a frota e a infraestrutura energética. E isso não foi uma ação isolada, já é uma série. Tudo começou na noite de 9 de julho, quando as forças de defesa da Ucrânia lançaram um ataque em grande escala contra alvos russos no Mar de Azov. Na ocasião, 12 navios, um terminal de petróleo e um depósito de munições dos ocupantes foram atingidos. Depois, mais ataques, e em poucos dias a Ucrânia transformou o Mar de Azov de uma retaguarda tranquila em uma zona de caça a petroleiros russos. Lá, agora, é como um estande de tiro. As forças dos sistemas não tripulados simplesmente caçam e atacam. E reparem, os russos simplesmente não conseguem fazer nada a respeito. Absolutamente nada. Eles só podem fazer o quê? Bloquear o estreito. E só.
E aqui está a consequência mais importante mostrando que a estratégia funcionou. A Rússia tomou uma medida sem precedentes. Devido aos ataques de drones, as autoridades da Federação Russa suspenderam temporariamente a navegação no canal Azov-Don, na via fluvial que liga o rio Don ao mar de Azov. Além disso, os guardas de fronteira russos notificaram as companhias de navegação sobre a suspensão do recebimento de pedidos para passagem pelo Estreito de Kerch. Isso indica o fechamento do Estreito de Kerch. Por que esse golpe no ponto mais sensível? Porque isso atinge não só o petróleo, mas também o grão, outra fonte de receita do orçamento russo. Segundo analistas, até 25% das exportações de trigo da Rússia passam pelo Mar de Azov, incluindo o grão que os russos roubam descaradamente dos territórios ocupados da Ucrânia. E por quê? Isso, aliás, justifica os ataques aos navios cargueiros. Ao longo da costa ficam duas das maiores regiões produtoras de grãos da Rússia, Oblast de Rostov e território de Krasnodar. E a reação do mercado mundial foi imediata. Com as notícias sobre a suspensão da navegação, as cotações do trigo na bolsa europeia Euronext subiram 4% na sexta-feira, atingindo o maior nível em 6 semanas, e os analistas observam que este é de fato o primeiro grande contratempo no comércio de grãos russos em todos os 4 anos e meio de guerra em grande escala. E aqui vale lembrar que na noite de 10 de julho, drones atacaram Azov, Taganrog e áreas da região de Rostov. Em Azov, 2 depósitos de derivados de petróleo pegaram fogo. E na noite de 11 de julho, na baía de Taganrog, drones atacaram mais 4 navios russos, incluindo um petroleiro com metanol. Como se diz, o cerco foi se fechando aos poucos, até que Moscou teve que simplesmente fechar a área marítima. E agora o mais importante. Essa caça aos petroleiros no Mar de Azov não é improvisação. Isso faz parte da nova doutrina militar da Ucrânia. E Volodymyr Zelensky a formalizou institucionalmente. Em seguida, cito o presidente da Ucrânia. Hoje assinei um decreto sobre a criação nas Forças Armadas da Ucrânia de um comando especial. Um comando de impacto de longo alcance, de fato, de alcance global contra a Rússia nesta guerra. A nova estrutura teve sua tarefa claramente formulada: concentrar todos os recursos disponíveis para reduzir ainda mais de forma significativa o potencial militar russo. O presidente não revelou o nome do comandante, apenas destacou que será uma pessoa forte e certamente muito experiente. E, paralelamente, foram criadas forças conjuntas de resposta rápida sob o comando do herói da Ucrânia, general de brigada Dmitry Voloshin. Na verdade, isso é uma mudança na estratégia da guerra. A Ucrânia está oficialmente transferindo ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo, contra petroleiros, contra fábricas do complexo militar industrial, contra o setor de energia e assim por diante. Antes eram operações isoladas, como aquela, lembra? A Operação Teia de Aranha. Todo mundo ficou impressionado, mas ela foi preparada por muito tempo, foi uma ação única, depois houve pausas. Não, agora tudo isso está sendo transferido para um comando independente, um ramo das Forças Armadas que vai trabalhar apenas para esse tipo de ataque. Ou seja, a guerra está sendo sistematicamente levada para a retaguarda russa. Mas a caça marítima aos petroleiros é apenas uma metade dessa estratégia. A segunda metade são os ataques às refinarias de petróleo, e aqui os resultados são ainda mais significativos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, no início de julho de 2026, as forças de defesa ucranianas haviam colocado fora de operação 43% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, ou seja, quase metade. Só no último mês, 8 das 10 principais refinarias russas foram atacadas com sucesso. Os prejuízos totais do setor em um ano, desde agosto de 2025, chegaram a 13 bilhões e meio de dólares. A geografia dos ataques mostra que quase não restaram alvos inalcançáveis. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou apenas as consequências dos ataques de julho. O ataque ao terminal de petróleo de São Petersburgo em 4 de julho danificou de uma só vez 8 reservatórios de diferentes volumes. No aeródromo de Borissoglebsk, na região de Voronezh, em 8 de julho, 28 vagões-tanque pegaram fogo, com bioquerosene, com volume total de 1.600 metros cúbicos. Foram atingidas a refinaria de petróleo Slavneft Janus, em Yaroslavl, e a refinaria em Kstovo. O auge foi a refinaria de petróleo de Omsk, ou seja, a mais poderosa da Rússia. Foi atingida em 6 de julho, a cerca de 2.500 quilômetros da fronteira.
Depois disso, restou na Rússia praticamente apenas uma grande refinaria que não havia sido atacada. Ela fica na região de Irkutsk. Ele não está entre os 10 maiores, mas de fato é a única refinaria que ainda não foi atacada na região de Irkutsk. O efeito para a retaguarda russa é uma crise de combustível. A produção de gasolina automotiva, atenção, caiu para 65% do nível médio de consumo interno dos russos durante o verão. E então, em meio aos sucessos do exército ucraniano, chegou uma grande notícia política. Nesta semana, os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a fabricar mísseis para sistemas Patriot, e Donald Trump elogiou publicamente Zelensky, chamando seu trabalho de impressionante. Por que isso importa? Bem, o Washington Post avalia esse passo como uma armadilha para Vladimir Putin. Dizem que, se a Ucrânia tiver mísseis suficientes para o Patriot, os ocupantes russos perderão sua arma principal, ou seja, os mísseis balísticos. Segundo a avaliação da publicação, agora é Vladimir Putin quem terá que quebrar a cabeça para apresentar a realidade no terreno de uma forma mais favorável. Depois que a administração de Donald Trump começou a reconhecer publicamente os sucessos da Ucrânia, a reação do Kremlin hoje revelou confusão. E o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou não considera tudo isso uma escalada, mas chama a abordagem de Washington de equivocada. E alertou que a decisão só pode prolongar a guerra. Sério? Sério? Ou seja, segundo a lógica dos russos, embora eu ache que eles entendam muito bem o que estão dizendo, mas pela lógica deles, tipo, se a Ucrânia não tivesse se defendido de jeito nenhum, a guerra já teria acabado há muito tempo. Tipo, quando vocês tentam se defender, quando vocês batem na cara desse agressor, ou seja, da Rússia, quando vocês batem na cara desse ditadorzinho de pelúcia, o Putin, isso prolonga a guerra. Tipo, por que vocês estão batendo? Não batam. Simplesmente, bem, aceitem. Russos, lembrem-se de uma coisa muito importante. Os ucranianos não são submissos como vocês. Vocês sim são submissos. Vocês são os clássicos submissos, que quando começou a crise de combustível, vocês ficaram tipo, tudo ótimo, vou entrar na fila do posto, vou ficar um dia inteiro na fila e vão me dar 20 litros de gasolina. Mas os russos não perguntam para o Putin, o que está acontecendo? Como você deixou chegar a esse ponto? Eles não falam nada. O quê? Nós! Ninguém pode nos conquistar. O quê? Vamos mudar para carros elétricos chineses. Vamos lá lamber as botas do grande irmão chinês e pedir, por favor, nos dê carros elétricos e painéis solares. É disso que eles se orgulham. Ou seja, mas eu enfatizo, vocês esquecem que os ucranianos não são russos. Até mesmo Kuchma escreveu, Ucrânia não é Rússia. Então, mas aqui é importante novamente uma ressalva honesta. Para ser honesto. Especialistas militares alertam que iniciar a produção dos mísseis Patriot não resolverá o problema rapidamente. Devido à complexidade da tecnologia de produção em larga escala, o início pode acontecer só daqui a 2 anos. E todo o ciclo de produção dos mísseis PAC-3 leva cerca de 24 meses e envolve cerca de 400 fornecedores de diferentes componentes. A produção licenciada desses mísseis hoje só existe na Alemanha e no Japão. Mas, por outro lado, há outra notícia que ameniza essa situação. A Alemanha já vai começar a produzir mísseis Patriot para a Ucrânia, enquanto ajustamos nossa própria produção. A Rússia, é claro, também não está de braços cruzados, e a resposta dela também envolve drones. Fontes russas divulgaram hoje as características do novo drone de ataque Geran 4 Seeker, um Shahed profundamente modernizado. O alcance declarado de voo é de 550 km com uma ogiva de até 50 kg. O que torna esse drone perigoso? A inteligência ucraniana já em maio relatou que a Geran 4 recebeu uma nova fuselagem reforçada, aerodinâmica aprimorada e, o que é importante, um motor turbojato de fabricação chinesa. E agora ele atinge até 500 km por hora e voa a uma altitude de até 5 km. Mas o principal é que a Rússia criou esse drone especificamente como uma contramedida contra os drones interceptadores ucranianos, que se tornaram eficientes demais. A Rússia também tenta mostrar uma virada em terra, afirmando que as forças ucranianas começaram a usar robôs terrestres em ofensivas. O que por si só é um reconhecimento de que a iniciativa está cada vez mais passando para os sistemas não tripulados. A Ucrânia utiliza esses sistemas não tripulados no ar, no mar e agora também em terra. Ao mesmo tempo, a Rússia não tem grandes sucessos na linha de frente. O avanço só é registrado em áreas isoladas da linha de frente.
A conclusão é muito simples. A Ucrânia mudou de estratégia. Em vez de combates posicionais exaustivos, a Ucrânia está sufocando a Rússia economicamente e logisticamente. De forma pontual e em grande profundidade. Em uma semana, 76 navios atingidos caça a frota fantasma de Putin, o canal Azov-Don e o estreito de Kerch bloqueados, salto nos preços mundiais do trigo e assim por diante. Além disso, quase metade do refino de petróleo russo foi desativado. Na Rússia, há uma crise de combustível, 13,5 bilhões em prejuízos só no refino de petróleo, além do novo comando de ataques de longo alcance das Forças Armadas da Ucrânia, que organiza tudo isso de forma sistemática. E além disso, ainda recebemos a licença para produzir o Patriot, que ameaça tirar da Rússia seu trunfo dos mísseis balísticos. Nesse meio tempo, o velho vovô Vladimir Putin continua apresentando como vitórias justamente os avanços falsos na linha de frente. Para ele, para o velho rabugento, para o vovô de pelúcia Vladimir Putin, vitórias são esses ataques de infantaria na linha de frente. Conquistaram mais 100 metros da sagrada terra ucraniana. Vitória! Enquanto isso, a Ucrânia já decidiu há muito tempo não enfrentar esses russos selvagens de frente. A Ucrânia decidiu atacar a retaguarda do inimigo. Enquanto isso, Putin surge e diz: vejam, conquistamos mais 100 metros de terra ucraniana. Ele esquece de acrescentar, logo em seguida, que enquanto isso, a Ucrânia destruiu todas as nossas refinarias de petróleo, está nos expulsando do Mar de Azov, bloqueamos os estreitos e a exportação de petróleo, trigo e derivados. O país enfrenta grande problema de gasolina. A Ucrânia está aumentando os ataques de longo alcance. Praticamente todo o território da Rússia já está sob ataque e assim por diante. Isso tudo ele esquece de mencionar. Para ele, como um velho rabugento, vitória é como na Primeira Guerra Mundial. É frente a frente, baioneta contra baioneta na linha de frente. E o que é importante, até mesmo o anúncio do lançamento dos novos drones a jato Geran 4 Seeker é, atenção, uma resposta de quem está se defendendo e não de quem está atacando. A Rússia é forçada apenas a fazer algo em resposta aos sucessos das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, veja, o Geran 4 Seeker apareceu em resposta ao fato de que a Ucrânia criou drones interceptadores bem-sucedidos. A Ucrânia levou a guerra da linha de frente para a economia russa, atingindo petroleiros, refinarias, portos e canais. E a julgar pelo fato de que Moscou teve que fechar pela primeira vez seu próprio corredor de exportação, essa nova estratégia da Ucrânia está funcionando muito bem. Aqui eu faço uma pausa. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.